Guilherme, você foi mestre de cerimônias em grandes eventos, né? Principalmente aí da Chevrolet, do lançamento do Sim, carro da Chevrolet. Participou do revezamento, né, da da tocha tocha olímpica, né? olímpica. O que mais te emocionou nesses eventos? Cara, Principalmente da tocha olímpica, que você passa por vários estados, né? normalmente evento corporativo é uma coisa muito certinha, né, cara. O corporativo ele não permite você quebrar protocolo, né. Ele não é uma coisa muito formal ali e Uhum. tal. Então, mas quando você vai fazer MC, "Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui no 50º prêmio pá-pá-pá-pá-pá, quero chamar agora vocês, o presidente do grupo tal, Claudemir Santana", aí bate palma, Claudemir vai lá, fala, voltou, "Muito bem, vamos dar continuidade agora, vou chamar o pessoal de marketing, Alexandre lá", Eu acho que quando a gente for fazer um prêmio, chamar ele para fazer isso. Ele falou bonitinho agora, né? Pois é. Pode recitar batatas também. E Ah, você, o negócio batata bacana, frita, cara. Sauté. batata Batata satay agora. sauté, batata inglesa. Agora ele tá craque. Desculpa. Então não, imagina, então é uma coisa muito assim, não tem uma coisa assim, me emocionei, uma coisa, não tem, cara, é uma o revezamento da tocha olímpica foi uma coisa completamente diferente, cara. Foi por causa das pessoas, né, cara. Mas é emoção, né? Sabe, mano, a emoção das pessoas ali, entendeu? E isso sim era bacana, cara. Tanto que é até engraçado, porque quando a gente começou a ensaiar, a ideia do início foi totalmente modificada, né. O meu trabalho era eu trabalhava num carro avançado, né. Então eu trabalhava num caminhãozinho, foi equipado, saiu um palco do caminhão, um telão, um som, um microfone e tal. A gente chegava na cidade antes do comboio, porque o comboio olímpico era gigante, cara, de Uhum. quilômetro e meio de carro, caminhão, então quando o comboio chegava na cidade, ele alinhava na cidade quando ele começava a fazer o percurso. Polícia Rodoviária Federal, tinha muita gente. Então a gente chegava na frente, fazia uma auê na cidade, Esquenta. um esquenta, ó, quando o comboio chegava, alinhava na cidade, que ia começar o trajeto, a gente já saía da cidade e ia para outra. Então nós temos uma equipe avançada, ó. A gente era a equipe avançada. Então a ideia seria ela ser um contador de história, ia contar a história da tocha olímpica, tal. Cara, mudou, virou um animador de torcida, fazia o auê, entendeu? E vamos, Brasil que fecha mesmo, chamava a né? galera no palco pra dançar, pra cantar, era, entendeu? Hora. Fazia gincana, foi super divertido. E eu lembro que o Bradesco tinha feito umas tochinha de plástico. E quando a gente começou a ensaiar, a gente tinha uma coreografia que dançava, que a gente ensinava essa coreografia super simplesinho, mas ensinava as pessoas, tinha uma musiquinha, e ensinava a pessoa a dançar. Então a gente falava, né, no ensaio: "Não, pega a tochinha, tal", o pessoal do Bradesco: "Não, não, 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 nada de tochinha, bateco". Isso chama Cê apelidar bateco. Não, era o nome, era bateco, porque você inflava ele, soprava, ele ficava no formato da tocha olímpica, Ah, o sim. do bater, e você ficar batendo, você batia. Ah, "Não, não, nada de tochinha, hein, bateco". Beleza, bateco. Cara, na primeira semana, os caras chamando na reunião, esquece bateco, tá? É tochinha. Porque, cara, todo mundo falava tochinha. Você tem, cara, que bateco? Então, bateco, me dá uma nada. tochinha aí, me dá uma tochinha, me dá uma ah, tochinha. deixa o bateco, eu quero é toshinha, né? Cara, e aquilo foi um puta marketing pro Bradesco, porque aonde aparecia, em qualquer emissora, Globo, Record, Bandeirantes, aquele monte de tochinha do Bradesco, porque, cara, a gente dava, todo mundo queria aquele negócio, entendeu? E foi um baita do marketing, assim, né, cara, pra eles. Mas a emoção era das pessoas, cara, da simplicidade das pessoas, sabe, da humildade Legal. e o carinho que as pessoas têm pelo esporte olímpico, né, Sim. cara, né, da transição da É, o tocha país ali. para, né? O país Sim, para cara. pra Não, e quando pra foi ver. aqui então, aí o bicho pegou, né. Legal, né? Aí a gente ganhou muita medalha, a gente fez festa, Muito bom. teve a questão do legado que veio, aconteceu ou não aconteceu, teve ou não teve. Uhum. Foi muita história que Foi pra teve aqui, caramba. né, foi muito envolvimento. Mas foi um perrengue, cara, foi um trabalho Corrido, legal. né? Foi, Imagino. porque, cara, imagina, no o comboio total, assim, porque imagina, o patrocinador era o Bradesco, a Nissan e a Coca-Cola. Então, mais ou menos, assim, só do Bradesco tinha 83 pessoas Caramba, trabalhando, mais 80 e tantos da Coca-Cola, mais uns 80 e tantos da Nissan, muita gente. mais a Polícia Rodoviária Federal, e aí devia ter uns 40 gente ali que acompanhava a gente, mais os Guardiões da Chama, que era a galera que ficava protegendo a Do próprio comitê, né, segurança, olímpico, né? e o pessoal da organização do revezamento da tocha olímpica.
Que eram os atletas, era a galera que... Não, a galera que organizava o evento, né? Tipo assim, Tá, da organização. a organização do revezamento da tocha olímpica, que organizava ali, que fazia toda a logística. Cara, mais ou menos eram umas 450 pessoas. Gente pra caramba. Só que você imagina, e assim, é muito louca a estrutura, porque você acordava no hotel e dormia em outro. Acordava no. Cara, isso, a não ser quando a gente tinha day off, que a gente às vezes Sim. aconteceu uns 3. Sei lá, eu estava em Salvador, chegava na sexta-feira à noite, passava o final de semana no hotel, em off, sempre era um resort, um hotel bem bacana assim, e na segunda de manhã começava de novo. Carregava as energias pra É, poder ir. aí com isso, mas era sempre assim, você dormia no hotel, acordava no hotel, dormia em outro, cara, porque cara, rolava, Doideira. rodava uma base de uns 500, 600 quilômetros por dia. Cara, graças a Deus não teve acidente, porque imagina, meu, não dirigindo, não teve acidente nenhum, assim. Teve um acidente com um caminhão da Nissan, mas que o cara se perdeu numa rotatória e o caminhão tombou, mas não aconteceu nada com ninguém, assim. Foi o caminhão que tombou, tava devagar, porque não aconteceu nada, mas era uma doideira, cara. E às vezes tinha cidade que não tinha estrutura, É. entendeu? Eu lembro que a gente foi para Pato de Minas. Ah, não tinha. Pegaram acho que 3 ou 4 hotéis da cidade, porque não tinha como comportar 450 pessoas para dormir num hotel só. Dormiram na casa de alguém, né? Tem casa de um primo meu. É um primo meu. Sabe, teve um hotel que eu falei assim, cara, quem que fez esse negócio aqui? Eu falei, a pessoa não raciocina. O quarto era comprido, 4 camas, a televisão era aqui, e uma cama aqui atrás da outra. Você entendeu? Era em fila. Eu falei, mano, se fosse uma televisão à noite, o primeiro, o último que escutar, o primeiro não dorme, entendeu? Ah, o quarto era comprido. Cara, o banheiro, cara, você sentava na privada, a pia era aqui, o chuveiro em cima. Ótimo. É tudo assim, lá, tu vê essa foi também, entendeu? É a utilização de serviço. Não, eu lá falando, a maioria dos hotéis era super bom. Não, mas Às vezes é o acontece. Brasil, né? A É o gente Brasil, sabe, é muito grande, né? Aí tem. Olha, a gente também viu que você, né? A gente viu ao longo do tempo que você atuou como mímico, inclusive tem uns vídeos muito bacanas seu de fazendo as É, eu mímicas, eu gosto acho de- muito legal. E clown, né? Que eu acho que todo artista de teatro gosta desse lance do clown, né? E você fez isso para grandes marcas também. O humor é uma essência sua, mesmo fora do palco, que você é um cara engraçadinho, né? A gente Ah, não sei, Alessandro, sei lá, não sei. Eu sou bem tímido, cara, vou ser bem sincero. Eu sempre fui tímido na minha vida, como eu falei, eu era muito introspectivo e tal, e o teatro ajudou, né? me ajudou. Eu acho que eu já te contei uma história, que o primeiro trabalho que eu fiz profissionalmente como ator foi o Salão do Automóvel de 2010, que a Chevrolet estava lançando o Camaro. Ricardo Rizzo, que era o diretor artístico, reuniu mais ou menos uns 50 artistas, assim, entre atores e atores-cantores, bailarinos, circenses e tal, era um puta show. O Rodrigo Pita, que foi o cara que teve essa ideia, né? Ele trouxe de fora, que ele foi no salão de automóvel de fora, da Alemanha e tal, e viu que tinham artistas trabalhando no. Em vez de ser só modelo tal ali, não, colocava artista. Né? A primeira vez que teve isso no Salão do Automóvel do Brasil, em 2000, foi ideia dele, na Chevrolet. E a gente ficou 3 semanas ensaiando, porque era assim, você tem que falar um texto totalmente didático e mecânico e objetivo ali, falando sobre carro, motor tal, mas tinha que ser né, de uma forma humana que tinha que cativar as pessoas, porque, meu, você tá andando no salão, né, não é diferente você tá fazendo MC no auditório, evento as pessoas fechado, reservado. você tá num salão do automóvel, um stand, que tem um monte de stand junto ali, as pessoas estão andando, você tem que chamar a atenção pra pessoa te ouvir, tudo bem que tinha um lançamento do Camaro tal, mas não era só o Camaro, tinha outros carros também. Então a gente ficou 3 semanas ali Tinha um robô, não? tinha o Bumblebee. Bumblebee, né? Tinha. Eu acho que eu fui nesse salão. Tinha um Bumblebee, como se fosse um boneco, né? É. Montado assim. E tinha o Camaro voador. Né? Porque era um Camaro, tinha É, um Camaro que voava. Voava. E aí tinha uma música, né? O Pita ele pegou vários hits da época e fez uma paródia pra Chevrolet. Fizeram uma paródia. Então foi bem legal. E a gente tinha uma coreografia que todo mundo dançava, era bem legal. Que isso era o show, né? Esse show acontecia acho que umas 4 vezes por dia, assim. Tinha um momento certo que acontecia isso, Sim, né? no momento Eu certo. me lembro bem disso.
E eu lembro que a gente ficou 3 semanas ensaiando, segunda a sexta, todo mundo numa eles locaram uma sala de uma faculdade e tal, a gente ficava lá ensaiando o texto, tal. Aí chegou no último dia, e foi meu primeiro trabalho profissional, assim, como ator, tipo, eu me formei na escola e aí o primeiro trabalho, então eu estava Uhum. todo: "Pô, cara, sou agora não tem mais medo, né, não tem aquela Vai. insegurança, tô seguro, vou falar beleza". Aí o Riso chamou todo mundo numa sala, todo mundo, assim, falou: "Ó, seguinte, o diretor de marketing da Chevrolet tá vindo aí, e ele quer ouvir o texto de vocês antes da gente fazer o trabalho, então vocês vão ter que apresentar para ele o texto de vocês". Pronto, cara, só que ele falou assim: "Só que antes, faz para mim, vamos fazer um ensaio, pois o cara tá vindo aí". Não, a hora que ele falou aquilo, Já. minha barriga parecia que tinha um iceberg dentro. Eu falei e aí eu estava me fechei no meu mundo de novo, voltou aquela toda Voltou. insegurança, aí eu Batata de Voltou a total, batata na total, batata. total. E eu assim, cara, comecei a pensar, né, comigo, né, lá nos meus botões, me fechado aqui, tá todo mundo numa sala, e eu abaixei a cabeça, falei: "Meu Deus, ferrou, cara, como essa segurança, que adiantou estudar tanto, pá, como assim, né, volta". Daí eu estava ali, de repente eu olhei pro lado, e aí, cara, tinha uma galera, assim, de musical, ator de novela, uns 50 artistas. E aí eu vi que estava todo mundo com medo, cara, estava todo mundo com a mesma Mesmo barco. segurança que eu. Foi ali que eu falei: "Ah, não sou só eu". Falei: "Todo mundo tem essa insegurança". Falei: "Ah, espera aí". Falei: "Bom", aí eu comecei, falei: "Eu tenho que fazer alguma coisa na hora que eu for apresentar meu texto, pra eu quebrar esse gelo, né, quebrar o gelo da galera e quebrar essa coisa, que qual que é o barato? É você dominar o que você tá fazendo, né". E aí era o lançamento do Camaro, então eu fiz uma mímica de uma parede, né, fiz a mímica da parede, falei: "Ó, o Camaro aqui e tal, fiz lá não sei o quê, tem como se tivesse uma barreira", e aí eu tirei essa, então quando eu fiz a mímica, todo mundo riu. Eu relaxei, e aí, Fluiu. comecei a fazer o texto, né, aí o Riso: "Ah, tá bom, próximo, vamos lá". Na verdade, não tinha diretor nenhum lá, ele fez isso aí justamente para dar Olha um que safado. pra dar um Pra ver como que como que a gente ia se envolver e tal, e foi. Foi igual uma vez que eu fui fazer um trabalho de mímica pra Johnson. Eu estava trabalhando numa feira, CIOSP, se eu não me engano, coisa de dentista. E eu ficava organizando fila ali. Era um trabalho de ator, mas eu ficava organizando fila, dando brinde e tal. E eu sempre tentando vender o peixe, né? Eu fazer um trabalho de mímica, né? Aí eu liguei pra mulher da agência e falei: "Olha, eu precisava de", né, estava acabando a feira já. Eu queria pegar outros trabalhos. Eu falei: "Olha, eu sou ator, tal, sou apresentador, tal, sou mímico". Ela: "Ah, você é mímico?" Opa, Eu falei: "Sim". interessa. Ela: "Não, mas você trabalha como mímico?" "Sim". Eu falei: "Não, eu tô dizendo assim, você interage com as pessoas com mímica?" Eu falei: "Sim", eu nunca tinha feito. Eu falei: "Sim, Você segura o claro". texto, né? É, é. claro. "Não, interajo, lógico". "Você já fez isso?" "Já, muitas vezes". "Mas você tem figurino?" "Tenho". "Já nada". "Tenho". "Ah, então tá bom, então me dá seu e-mail que eu vou te mandar um briefing do trabalho, você me manda um orçamento". Eu peguei: "Ah, tá bom". Ela mandou, mandei o orçamento, ela fechou comigo. "Ó, fechamos, tal, o primeiro trabalho é em Sorocaba, tal dia". Falei: "Ah, beleza". Cara, corri na 25 lá, comprar roupa, né, falei: "Eu preciso de macacão", aí comecei a pesquisar, comecei a olhar no YouTube, mímico de rua. Aí achei um cara muito bom, como é que ele chama? Ele é um chileno, cara, sensacional, sensacional, o cara é muito bom. Aí eu vi, vou fazer falei: "O que esse cara faz?". Falei: "Mais ou menos isso, né". Falei: "Beleza", peguei, comprei um macacão branco, comprei uma camisa manga comprida toda listrada de branco e preto. Eu tenho uma sandália que eu comprei em Recife, uma vez que eu fui para Recife, que eu nunca usei uma sandália preta com amarelo, eu nunca usei aquele negócio. Bonita, hein? Bonita, hein? É. Bom gosto, bom Onde que eu ia gosto. usar, né? Nem no carnaval de Santa Branca Não. ele usou isso. E Cheia aí, de melancia no carnaval, você acha que ele não ia... nossa, aí é Homem das Cavernas. Homem das Cavernas. Aí Tem uma uma foto, hein? Tem foto disso, tem registro. aí uma meia colorida, acho que era roxa, meia, bem colorida assim, e fui. Aí a mulher falou assim: "Ó, cheguei lá em Sorocaba, é 8 horas da manhã, o evento ia começar às 9h". Ela falou: "Ah, então, se você apronta, eu quero que você fique de recepção". Eu falei: "Não, eu prefiro ficar escondido, e quando juntar umas 20 pessoas, assim", era mais ou menos umas 150 aqui, né. "A hora que tiver umas 20 pessoas, você me avisa, eu apareço". Ela: "Ah, é ótima ideia". Me levou numa sala,
Até pra eu me aquecer, que eu trabalho de mímica é muito corporal, né? Me aqueci, tudo, me maquiei. Falei, agora, meu Deus, o que que eu vou fazer, né, cara? Olha, eu já fiz yoga, tal, assim, você tem que, né, esvaziar a mente. Não dá, né? Sempre só fazer yoga ali, você fica tentando esvaziar a mente, sempre vem uma coisa. Nesse dia não vinha nada. Não vinha nada na minha A referência sumiu. O que que eu vou fazer, cara? Eu juro, Cara, Guilherme, inventa alguma coisa. eu juro, pronto, desesperado. Aí a mulher abriu a porta, tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tô só esperando chegar as 20 pessoas. Fica dentro de mim, tudo um milhão. Eu falei, o que eu vou fazer? Olha só. E aí, como é que é? Tudo louco, né, cara? Cara, quando ela abriu a porta e falou, tem 20 pessoas, vamos? Falei, vamos. Levantei, super seguro, mas dentro de mim, dentro tava... Cara, quando eu tava saindo assim, eu lembrei que o meu professor de mímica, fui ver uma peça dele, ele recepcionava as pessoas varrendo em mímica. Cara, veio isso na minha cabeça. Vai. Eu tava na parte de cima, era uma escada em espiral que chegava onde era o evento, Helena. um coffee break, assim. Eu desci a escada, olhando pro chão, fazendo varrendo, né? Fazendo um barulho. Que a mímica tem essa, chama onomatopeia, que são os sons. Esses sons. Depois procuram no YouTube Umbilical Brothers. São dois irmãos, cara. Um faz a mímica, o outro faz. Cara, mas os caras são geniais. E eu comecei, desci olhando pro chão, cara, desci o espiral. Aí você imagina, tá lá um evento, você vai um evento lá da Johnson, tá num coffee break, de repente você vê um Parece. 1,90 m, tudo cara pintada, cara, e fui varrendo. Desci o espiral varrendo e continuando olhando pro chão. E fui varrendo, olhando pro chão e fui até o meio. Quando eu cheguei no meio, tava todo mundo olhando pra mim, porque não tem como. Conseguiu. E aí, cara, começa a vir as coisas que meu professor falava na sala de aula. Ele falou, quando você tá no palco, no teatro, as pessoas estão lá para te ver. Quando você vai fazer um evento, um lugar aberto, são mini plateias. É um aqui, é dois ali, é quatro ali. Você tem que chamar a atenção das pessoas. E aí é contato visual. Quem tá te olhando, você vai brincar. E aí o sorriso determina o sim ou não. Eu faço uma brincadeira com você. Você sorriu, você tá dizendo, tipo, aberto ok, pra- continua. Eu fiz uma brincadeira. Você fez qualquer expressão de Nossa, cara, é justo hoje, né, meu? vira as costas e vai embora. Porque a pessoa não quer. E aí eu comecei a varrer, quando eu parei, eu olhei. Na hora eu olhei, tinha uma mulher olhando pra mim. Eu já fiquei apaixonado, eu fiz um coração pra ela. Aí fui até ela, começou a rir, daí eu olhei pro outro, aí tinha um cara comendo, eu comecei a sacanear o cara. Cara, e aí começou a vir coisa. Cara, eu pirei no negócio, cara. Eu fui fazendo, eu fui vindo coisa. Foi Aí voando. você relaxa. O meu professor, foi o professor que foi de mímico, que deu aula de mímica, deu aula de mímica, de clown e de improviso, o Fernando Vieira, o marido da Suzy Rego. Ele é um excelente palhaço, excelente mímica e um ótimo professor. E aí ele falava isso, falou assim, gente, porque ele dava aula de improviso, a gente não conseguia improvisar. Porque a gente ficava tão tenso e tão preocupado em improvisar, que não vinha nada na cabeça. Ele falou assim, gente, aí ele ia explicar, ele fazia um monte de coisa. Eu falei, cara, Fernando, mas como é que você consegue? Ele falou, gente, vocês têm que relaxar. Quando você relaxa, vem. As coisas somente vêm. Só tem que relaxar. E aí, conforme eu relaxei, cara, começou a vir coisa. Eu vinha um brincar, vinha outro brincar. Eu lembro que e aí eu fiz 20 cidades com eles, assim. Olha só. Vários, né. Eu lembro que às vezes eu tava brincando aqui, vi uma mulher, eu tava em Brasília, um lugar grande, eu tava brincando com aqui, eu vi uma mulher grávida do outro lado do salão. Na hora eu fiquei grávida. Ficou grávida e foi. E fui andando, segurando a barriga. E aí todo mundo começou a me acompanhar, falou, onde esse maluco vai? E aí eu lembro que ela tava bem grávida, cansada, a grávida fica cansada, né? Ela tava cansada assim, e ela tava andando assim, daí ela parou e apoiou na mesa. E aí eu vim assim com a barriga assim, daí eu parei do lado dela, peguei a barriga e coloquei na mesa. Fui fazendo. E aí, cara, todo mundo começou, porque tava todo mundo ligado, assim. Legal. Com isso, cara. É muito bom. E a resposta é boa, né? Resposta A resposta do público, né? é imediata. Imediata. Se não gostar, é na hora. Se Então, gostar, é teve sensacional. uma vez que eu não lembro que cidade que foi, se foi Ribeirão, acho que foi Ribeirão Preto. Nesse evento aí, né? Porque eram várias cidades, era um treinamento, porque assim, as meninas que vendem cosméticos
em farmácia, produtos da Johnson, que são contratadas da Roche, né, Sei. que é a farmacêutica que é de Paris, tal, da Johnson. Então elas têm treinamento sobre os produtos, então é treinamento para essas garotas aí, meninas, homens, tal, enfim, que vendem os produtos. E aí acho que eram 20 cidades, alguma coisa assim, 20 ou 19, eu não lembro. Em Ribeirão Preto, eu comecei a brincar no coffee break e tal. Eu fui brincar com uma menina, ela falou: "Ai, meu Deus, não, detesto palhaço". E aí eu já virei de costa, né, falei: Uhum. "Vou brincar". E aí uma hora eu brincando, porque era um lugar pequeno, eu brincando, eu dei de cara com ela, aí eu já criei uma gag, né, eu dava de cara com ela, eu me assustava É. e saía correndo, e aí É engraçado. ficou engraçado e as pessoas iam. Beleza, aí quando ele acabou, que eu assim, qual que era o meu trabalho? Eu começava no coffee break, no welcome coffee ali, fazia um auê de 1 horinha, 40 minutos, 1 hora com ele, eles entravam para o treinamento, aí na hora tinha um game no treinamento, nesse game eu entrava e participava do game, e depois no final, quando eles estavam indo embora, eu ficava ali dando tchau, Tá assim, puxado, hein? cara, não era tão puxado, porque era tranquilo, entendeu? É. Não era Falando de tempo, né, de bastante tempo. era dava umas 2 horas e meia aí. Ah, tá, 2 horas e meia, depende mas era muito legal, cara, era divertidíssimo, eu fiquei muito amigo do cara que dava treinamento, então eu fiquei brother dele, assim, um cara novo, tal, gente boa, então era muito divertido, a gente começou a ter uma sintonia legal, assim. fazia umas piadas com eles já também, já. Eu ficava brincando, entendeu? Porque o que acontecia, eu começava como eu recepcionava as pessoas, eu ficava brincando com a galera, então eu já marcava que eu brincava mais, ou teve um dia que tinha um cara que parava de comer no coffee. E eu comecei a sacanear, falava que tava ficando gordo, tudo em mímica, né? Uhum. Zoando, tá? E dando risada. Aí na hora do treinamento eu entrei com um potinho de salgadinho. Pra ele. Pra ele, entendeu? Ó. Então eu entrei, ele ganhou o negócio, eu falei, não, eu fui dar o prêmio, eu fiz assim, não. Fiz assim, fui lá, catou o potinho de salgadinho, todo mundo começou a rir, né? É muito bom, Tá bom. muito bom. Mas aí, nesse da menina, quando acabou o evento, a saída de onde eles estavam do hotel era na rua. Então eu comecei a parar os carros. E tudo que era carro passado eu fazia, igual guarda de trânsito. Apitava ali, falava pra parar, não sei o que, abria a porta do carro. E a galera meio que gosta, né? Porque palhaço assim não liga muito. E aí, eu às vezes entrava no carro, entendeu? As pessoas estavam entrando no carro para ir embora, eu ia lá Ia e junto. entrava junto. Cara, não entrei no carro, entrei, fechei a porta, eu olhei, era a menina. Nossa Deus. Ela dando berros, ainda saí correndo e tal. Aí foi, ela acabou levando a brincadeira. Olha só. Inclusive tem uma surpresa, ela tá ao vivo aqui agora. Aqui, Ela vai, se você está assistindo, escreve uma mensagem para nós aí. Guilherme, vamos falar um pouco de família agora, né? Opa, isso é Família é muito importante e a gente vê o carinho, né, que você tem pela sua família, né, principalmente pela sua mãe, né? Em uma das suas postagens você fala: "Obrigado por ser a melhor mãe do mundo", né? O que que significou esse amor de família na sua caminhada, Guilherme? acho que tudo, né, Claudemir? Cara, eu sou filho único, né? Minha mãe queria ter outros filhos e eu sempre quis ter outros irmãos, mas a vida quis assim, né? Meu pai tinha um problema hormonal e não conseguia engravidar minha mãe, porque minha mãe casou em 66, eu só nasci em 76. E na época, né, se falava muito sobre isso, a vergonha de assumir que tinha um problema hormonal. Meu pai, talvez, acho que ele nem sabia que ele tinha um problema hormonal, né? Sim. E aí acho que minha mãe tanto insistiu, ele fez um tratamento e engravidou. E, e eu sou muito grato, assim, pelo pai que eu tive, né? Meu pai sempre foi um paizão, assim. Me arrependo muito de não ter aprendido mais com ele, por preguiça, né? Minha mãe sempre falava, vai lá aprender, porque meu pai fazia tudo, né? Meu pai pintava, era pedreiro, marceneiro, fazia tudo. E eu queria saber jogar basquete, brincar, enfim. E minha mãe falava: "Vai lá aprender as coisas com seu pai". Eu ia sem paciência, sabe. E disso eu me arrependo profundamente, assim, de não ter aprendido mais com ele, né. E meu pai também vivo, estava assim, sabe, falou: "Vai Guilherme, vai lá ver essas coisas, desencana". E isso é uma coisa que eu me arrependo, mas eu acho que mas eles sempre me ensinaram amor, entendeu. Ser grato à família e ter amor no coração, sabe. Eu sempre beijei meu pai no rosto, sempre falei "eu te amo" pra ele e vice-versa, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia. E eu acho que isso que conta, entendeu, cara.
família é tudo na nossa vida, né? É Sim. o alicerce, que te dá base, que vai te indicar os caminhos que você tem que percorrer, te dar conselho quando você precisar. E aí eu sou muito grato, assim, minha mãe é uma mãezona, assim, meu pai foi um paizão, minha mãe é uma mãezona, sabe, pau pra toda obra, tá sempre ali presente. Minha mãe tem um coração gigante, assim, é uma pessoa muito boa, entendeu? Sim. Ajuda sempre que ela pode, não só quem é da família, mas quem pede ajuda pra ela. A gente até fala que as pessoas fazem ela de boba, mas bobas são as pessoas que tentam enganar. Ela faz de Sim, coração. foi do coração. Ela faz de coração e não, graças a Deus não falta nada. Mas eu sou muito apegado com a minha mãe, né? Foi muito difícil, assim, largar o cordão umbilical, né? Porque eu fui morar em São Paulo, eu tinha 28 para 29 anos, né? Talvez se não tivesse ido, eu estaria morando com minha mãe até hoje, entendeu? Sim. É. Nunca. Engraçado que eu nunca quis ir morar em São Paulo, né? Sempre que eu Pois ia em é. São Paulo, eu falava, São Paulo, São Paulo não, né? cidade maluca, tal. Verdade. Mas eu gosto de Santa Branca. Sim. Até hoje eu acho que eu não me adaptei, Se assim. sente Por bem mais, aqui, por né? mais que conheço, beleza, vivo lá, mas o trânsito de São Paulo O trânsito É realmente terrível. é sacaneia, uma né? coisa estressante, assim. Mas voltando a falar, acho que família é isso, cara. Família é importantíssimo e minha mãe é tudo pra mim, cara. Legal. Muito bom. E ainda um pouquinho nessa linha da família, vou falar de um cara aqui que é um cara que, assim, você participou do time do Lincoln, né? Pô, o Lincão é o segundo pai, cara. Então, é nesse ponto que eu queria tocar para você, que uma das mensagens aí que a gente dá uma vasculhada na rede social, não que precise muito, porque a gente sempre tem, a gente conhece. Eu lembro de uma cena sua que o Lincoln ensina a fazer o churrasco, ele pega o secador de cabelo lá na casa dele e Não, você, ô Lincoln, conta aí como é que é, não, não sei o que, tal, então, pra que serve o secador de cabelo? Ah, é pra isso aqui, tá. não, é que, pô, o Lincão sensacional, né? Ele para acender a churrasqueira, pô, pra que vai ficar abanando? Pega Secador, o secador. pra isso que serve o secador, não é? Aí eu estava chegando na casa dele pro churrasco, eu vi ele, aí eu peguei um vídeo, falou, Lincão, por que serve o secador de cabelo? Ele falou, primeiramente é pra acender a churrasqueira, Depois, depois é pra secar o cabelo. Muito e bom. aí, em uma dessas mensagens na rede social, você se refere com o Lincoln como amigo, pai, técnico, parceiro de cerveja e de conselhos. Como é que foi essa convivência com ele dentro e fora das quadras? E o que que ele significou aí pra você na sua trajetória, hein? Cara, o Lincão, assim, ele sempre foi um cara muito 10, né? Eu comecei sendo amigo do Gustavo e depois, né, me tornei amigo do Lincoln, né? Porque Sim. acho que não só eu, todo mundo do time ali, porque o Lincoln ele abraçava todo mundo. Sim. E eu lembro que quando eu estava acho que na quarta série, cara, não sei se é quarta, não, Não mais. na quinta série, estava na quinta série, lá no Rosa, e, cara, a gente fazia futebol de balde, né? Acho que você também já fez isso, né? Todo mundo. Fazia futebol de balde antes das aulas lá, né, cara? Zona, né, cara? Molecada e tal. E aí um dia o Lincão, e eu nem era amigo do Lincoln, assim, acho que nem. Quando tava começando a jogar basquete, assim, não tinha nem conhecia o Gustavo direito, nada. O Lincoln viu o Lincoln como diretor da escola. Sim. O Lincoln me chamou na sala, falou assim: ó, vou te falar uma coisa. Eu tá olhando seu boletim aqui, você tem boas notas, você é um bom aluno, só que você tá indo pro caminho errado, cara. Vai ficar com essa molecada aí que faz baderna, essa molecada aí tudo nota ruim, falta na aula, é isso que você quer pra sua vida? Abre teu olho, hein? Eu tô te chamando aqui só pra chamar a tua atenção, a próxima é suspensão. E aí isso foi Estado. um estalo, falou, opa, vamos mudar. Então o Lincoln é esse cara, né? Ele era amigo pra caramba, mas na hora de chamar sua atenção, ele, Sim. ele chamava e tava ali. E, cara, e aí começou com o basquete ali, de sendo técnico, né? Na verdade, começou com os racha, né? A gente fazia os racha, ele que montou o time do Rosa Gomes. Sim. E aí, cara, conhecendo o Lincoln, churrasco na casa dele e tal, a gente foi ficando amigo, né, cara? Eu lembro que a casa onde o Cecília mora, eles moravam e tal. Eu lembro que ele comprou o terreno, a gente foi. Ajudamos ele, acho que tinha 10.000 tijolos que chegou no terreno de cima, tinha que passar para baixo. Que desceu o Eu, tijolo. Marrom, ele e o Gustavo, entendeu? Quando foram cobrir a casa lá, tava lá também. Participou. Só tem foto lá, eu no telhado da casa lá, eu subi no telha. Foi até engraçado nesse dia, porque
É a tradição, né? Quando pobre, laje, né? É. Sim. Faz churrasco. Churrascão, é. Aí fez um churrasco pros pedreiros e tal, a gente com fome, assim. Não, não, não. Pros pedreiros. É. Ele falou assim: não, não, não. Deixa os caras comer primeiro. Não, tô com fome. Não, calma, deixa os caras comer. Aí, beleza. Contra filé, uma alcatra lá, você vai comer e tal. Aí tinha uma picanha lá depois, tá ligado? Ele foi. A hora da picanha, os caras estavam, tá, tudo. Oh, comeu um pouco, a gente comeu a picanha. O Nicão. Era esperto, Inteligente, gente. Inteligente. inteligente. O Nicão é gente boa, cara. Com várias histórias do Nicão. É, mas ter carinho por ele era um negócio que era universal, né? Universal. Acho que todos nós. Eu que era do voleibol, que tava ali no basquete de vez em Mas ele quando. abraçava tudo. Pô, ele é muito amigo. Lembra quando ele fez as Olimpíadas de escola? Sim. Né, cara? Pô, foi um negócio gigantesco, assim. Foi o último grande evento de esportes da cidade, hein, cara. Pois é. O último grande evento esportivo da cidade foi que todas as escolas da cidade estavam presentes lá e foi um negócio lindo. Porque ele gostava de basquete, mas ele Gostava de esporte. ele gostava de desculpa, ele gostava de esporte. Então ele fazia tudo acontecer, né? Ele ia reformar a quadra, não só pro basquete, pro vôlei, futebol de salão, futebol de campo, tudo, atletismo, ele fazia acontecer, assim. Além de professor, baita de um diretor, né? Tinha uma, Diretor, gestor, né? é, Tudo, né? gestor E foi um ótimo. grande amigo nosso, né? ah, A gente então, fomos privilegiados por ter a amizade dele, né? Legal, Gui. Agora, bem, já que você começou, né, Tem que fazer aqui, né, o- agora nós agora temos que momento- falar o momento love, coração. mensagem do coração. Diz pra nós aí, conta pra gente aí como que você conheceu a Ellen Roche, né? E o que que ela significa pra você, né? Porque ela também, né, o Alexandre, ela é uma excelente atriz, né? É. Então, o que que ela significa pra você? Ela é excelente atriz e só, assim, ela é uma boa pessoa também, né? Pessoa. Só pra você que está assistindo isso, você não imagina, ela já vem em vários churrascos com a gente aqui, Sim. né, na turma do basquete aqui, e cara, assim, ela fica lá com a gente, canta no karaokê, dá risada, tudo. Você fala, caramba, cara, ele é isso é maravilhoso. bacana. Mas fala aí, vai. A Ellen, eu falo isso pra ela e pra todo mundo. A Ellen é linda. Você olha assim, linda, maravilhosa. Mas é muito mais linda por dentro. Porque ela é humilde, e não é que ela é assim, não, ela é assim, é a essência dela, entendeu? É gente como a gente, ela gosta de tratar bem as pessoas, ela enxerga a essência das pessoas, entendeu? A Ellen, ela é muito inteligente, muito treino dela. Passou em medicina na USP, né? Ela só não conseguiu fazer porque na época ela tinha que trabalhar, o pai estava desempregado, não tinha como ela Fazer. bancar a Uhum. faculdade, porque por mais que a faculdade não é paga, mas tempo integral, Tem não que- dava. é. Mas ela é muito inteligente, assim, estudiosíssima, assim, lê muito, fala sobre vários assuntos. E a Ellen na minha vida, ela me torna um ser humano melhor a cada dia. Entendeu? É, é um presente na minha vida eu estar com ela estar comigo, ela deixar eu estar na vida dela. De verdade, é um presente, cara, é um presente de Deus, assim. Eu sou uma pessoa melhor a cada dia por estar do lado dela. Aprendo muito com ela todos os dias. E eu conheci a Ellie, a primeira vez que eu falei oi para ela, assim, pessoalmente, a gente foi assistir uma peça do Maurício Meirelles, stand-up dele. Que o Darcy tinha sido convidado, na época ele fazia um stand-up que chamava, era Facebook, depois ele mudou, porque sim, é. nação do Facebook, ele mudou para Webbullying, acho que deu um problema com o nome e tal, mas ele pegava, chamava a pessoa no palco, abriu o Facebook, começou a sacanear, né? Eu lembro disso, é. Aí ele ia fazer isso com o Darson. O Darson, produtor de Anjos de Van, ator também e tal. E aí a gente foi assistir stand-up, tava eu, o Darcy e o Olivete Herrera. E o Olivete conheceu a Ellen na época que eles eram modelos na L'Equipe. Lá, ele devia ter uns 18 anos, 19, ou até mais nova, tal. E aí a Ellen estava na plateia ali com uma menina, com a Dani Moreno, que estudou teatro comigo, na minha turma de teatro. Então a gente estava indo assim pro nosso lugar, o Herrera viu a Ellen e eu vi a Dani. Então ele foi falar oi pra Ellen, eu falei oi pra Dani, e daí ele, meu amigo, oi, oi. Eu falei, oi Ellen, tudo bem, prazer e tal, lá, oi, oi. Primeira vez que eu falei oi pra ela. Beleza, isso foi em 2015. Em 2016, eu fui fazer Haja Coração. Ela estava fazendo Haja Coração. Eu entrei no finalzinho da novela. Nós ficamos amigos, né. A Grace,
que me apresentou. A gente saiu um dia da Globo, a gente foi jantar, ali no Olegário Maciel, a Grace ligou, desce aí pra jantar, a gente tá jantando, ela desceu, ficou na mesa, a gente se conheceu, ficamos amigos, assim, amigos, beleza. Aí, cara, e em 2017 eu estreiei Um Filho da Mãe com o Eduardo Martini, uma peça bem bacana, assim, da Regina Aliás, Torini. muito boa peça, viu? Precisa voltar, Guilherme. E aí ele foi na estreia. E aí, naquele dia eu olhei diferente, assim, né? Eu falei, pô, Tá aí. Deu start. porque em 2016 ali, eu acho que ela estava namorando, eu estava querendo voltar com uma ex minha, então eu fiquei amigo mesmo. Eu lembro até que saiu uma foto, a gente foi pra praia, porque os paparazzi lá perseguiam ela, né? A gente foi pra praia, e tava eu, a Grace, o Paulo Marcel, marido da Grace, e a Ellen chegou depois. E aí a gente foi pra praia, eu fui dar um mergulho, aí ele falou, eu vou também. A gente entrou na água, ali na praia do PP, ali na Barra, e a maré tava um pouco forte. E aí, cara, tava dentro da água, assim, ó, eu, a Ellen e um outro colega dela que ela conhecia, que ela viu ali. E tava nós três conversando, assim, ó. E na hora de sair, eu saí, aí eu não conseguia sair, porque a maré tava puxando. Eu falei, dá a mão aqui. Aí eu peguei, tirei ela da água, a Grace ainda berrou, cuidado com a mão dada, por causa dos paparazzi. Eu brinquei, falei, não tem paparazzi aqui, não, meu, o cara, sei lá onde que ele tava, e na hora que ele, bem malicioso, na hora que ele tirou a foto, tava na água, se vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver as fotos. Parecia um casal mesmo, namorado. O cara, ele excluiu o outro da foto. Deu um zoom, pegou só eu com a Ellen, como se tivesse só nós dois ali, e saindo da praia. E, cara, olha que coincidência. Quando eu fui pro Rio fazer a novela, eu achei que eu fosse ficar uma semana. Eu levei pouca roupa. Eu tinha levado somente uma sunga. Olha que Eu beleza. levei uma sunga. Eu levei uma sunga. Não, eu levei uma sunga. E juro pra você, olha que louco isso. A estampa da minha sunga era a mesma estampa do biquíni que ela tava. Não tem como. Não tem como. Aí eu tenho que defender o paparazzi. Você que é Agora- paparazzi também. Pois é, Depois não foto tem- pra ganhar um dinheiro. Depois certeza. no YouTube, no Google. Senão a gente vai colocar. Tipo, e daí, beleza. E ela já tinha comentado com ele que ela tava pé da vida com os paparazzi, porque, tipo, eu acho que nessa novela saiu, acho que 3 ou 4 matérias, assim, que ela tava ficando com um, depois ficando com o outro, porque não era tudo mentira, do colega de cena, entendeu? E aí, a gente jantando pra despedir, no último dia no Rio, jantando, eu, a Ellie, tava o João Baldacerrini, a Grace, o Paulo tava, o Gabriel Godoy, o Jonas Oliva, umas 8 pessoas assim, mais ou menos, jantando, mensagem. Eu não lembro se foi o Gustavo que mandou mensagem, não sei o que foi, cara. Tá pegando a Ellen. Eu não lembro bem depois, tá. Eu gostava. Esse texto é do Gustavo. Eu não lembro se foi. Acho que é o Gustavo. Eu podia até imitar ele falando, mas não vou fazer essa deselegância. Cara, eu não entendi nada. Ele mandou o link. Daí quando eu abri, eu falei, caraca. Aí mostrei pra ela, falei, olha isso. Ela não tô acreditando. E eu negava, não, gente, não tô pegando, imagina. Conta outra, pega não vamos Pra nós, somos amigos. O Guilhermão ainda, né? Pô, é amigo de infância. nada a ver, imagina, tal. Beleza, não rolou nada. Aí em 2017 ela foi na espera da peça, eu tava Você não. Lá não, mas aqui talvez, né? tudo, né? Só que aí ela trabalha muito, cara. Então, pô, Eli, vamos se ver. Eu falei, vamos, mas nunca dava, né? Ela sempre tava ocupada, não. Foi passando. Aí eu lembro que a gente foi assistir a estreia do Marcelo Médici no Cada Um com Seus Problemas, que é sensacional essa peça, que no meu vá assistir, que é muito boa. Ele já tá até ontem assisti no Bial, a entrevista dele foi ótima. 21 anos em cartaz, a peça é muito boa. E eu mandei mensagem pra ele, né? Olha, você vai na estreia do Cada Um? Eu vou, tal. Falei, legal. Ainda comentei com o Herrera. Falei, hoje eu não escapo. não escapo, hoje eu vou. Hoje o Gustavo vai ter história pra contar. Hoje eu não lembro se foi o Gustavo que mandou, cara. Mas foi, vamos dizer que foi lá. Vamos dizer que foi. Ele vai vir aqui, né? Então ele vai confirmar. Nossa, ele vai confirmar. Aí eu, cara, eu vi já descendo a escada, assim, falando teatro FAAP, pro teatro você desce a escada, assim, né? O teatro no subsolo, de mão dada com o cara. Aquilo foi um balde de água fria, assim, eu falei, puxa. Matei eu agora. Mas beleza, né?
Falei, beleza, amizade é a mesma, vida que segue, vamos ser amigos e tal. Aí eu lembro que uma vez, meu aniversário, 2017, a Grace de Lucas veio pra cá, pra ficar na chácara da Ivana. Era meu aniversário, e eu fiquei a manhã inteira, cara, comprando carne, cerveja, pão, vai buscar um, vai buscar um. Depois eu cheguei lá no sítio, lá na chácara, era meio-dia, eu falei, ó, vou começar a tomar cerveja agora, não saio mais de carro. E tomei todas, fiquei breaco. E aí era 7 horas da noite, a Grace tinha um projeto junto com a Ellen, que elas iam fazer um projeto. E aí acho que a Grace ligou pra Ellen, ou a Ellen ligou pra Grace, porque acho que aí ele estava no Rio, e ela ia vir pra São Paulo, elas tinham que fazer foto, né, uma peça e tal. Acho que a Ellen ligou só pra saber os trâmites, como é que ia ser. E a Grace falou, eu tô aqui em Santa Branca, tá, na chácara da prima do Gui e tal, é aniversário dele. Aí ele falou, manda um beijo pra ele, tá, beleza. Mas falou isso. Manda um beijo pra ele, dá as felicidades pra ele. E tá bom. Foi só isso, educada. E eu tava bêbado. A Grace falou, ele te mandou um beijo. Eu disse, não, Não, é. bebaço, né? Tá faltando você aqui para completar a minha felicidade. Temos que resolver a nossa pendência. Olha que pendência. Pendência. Nada, cara. Nossa, que lima de uma. Olha, Tinha nada, cara. Cara, mandei, bebaço. No outro dia, cara, ela mandou uma mensagem assim, ela foi muito educada, mas entendeu? Ó, você não vai confundir essas coisas, não tenho nada, entendeu? Somos amigos, foi bem. Aí eu falei, pô, pedi 1000 desculpas e, né, nunca mais. Aí beleza, aí a gente se encontrava às vezes em algum evento, ou, né, a gente tem amigos em comum, né? Temos o mesmo agente e tal, então a gente tinha um encontro, eu sempre fui muito respeitoso com ela, tirando esse dia bêbado, né? E ela foi bem. Bêbado na chácara. E ela foi bem Incisivo. incisiva, ó. Não confunda as coisas, né, cara? A gente é amigo. Ela namorada também e tal. Então ela foi bem. Acabou. Aí, beleza. Passou. Aí eu lembro que. Tô ok e tal. Aí Copa do Mundo, 2018. Eu, Fruta Branca, minha tia assistindo um canal de fofoca. Fala, Ellen Rocha está solteira. Falei, Já apertei o celular de novo. foi na hora. Mandei mensagem. Vamos se ver. É previsível demais, né? Tá. Ai, meu Deus do E céu. aí, beleza. Vamos se encontrar e tal. Aí, Copa do Mundo. O Aquiles, nossa gente, falou assim: Gui, vai ter. Você quer assistir o jogo lá no Hotel Tivoli, em São Paulo? Tal. Quer? Eu falei, a melancia? Não, aquele não. Tivoli na Alameda Santos. Já lembrei. Quero, né? Pô, vamos lá, pá. Puta, é legal. Tudo all inclusive, né? Vamos lá, né? Aí o primeiro jogo foi, sei lá, o primeiro jogo de 2018 foi de manhã, assim, às 9 horas da manhã e tal. Aí cheguei, tinha um café da manhã, a galera já tá bebendo. Eu falei, vou beber, nós pá. Terça-feira da vida, falei, rola, né, cara? É certo. Tá, Dá certo, eu certo, fico né? mandando mensagem pros outros. Eu vou mandar mensagem a mim. Mas aí, aí o Brasil ganhou, o outro jogo era numa quinta, 4 horas da tarde. Aí sim. Beleza. Aí eu falei pra Cris, Cris, chama ele pra vir no jogo. Não, ela vai vir. Só, cara, nesse trâmite, de quando eu vi a matéria que ela estava solteira, até o jogo que ela foi, passaram isso um mês. É tempo, né? E aí eu mandei mensagem pra ela. Você vai no jogo amanhã? Ela falou, vou. A gente se vê lá então, porque a Cris levava uma turma, assim, uma galera da agência. Umas 10, 15 pessoas, é bem, bem bacana. Ela chega, De mão dada. tô um namoro. Ô, Ellen, por gentileza, né? Calma. Olha o sofrimento do meu amigo. Aí eu falei, né? Eu tô sofrendo. Você já sabe o final Eu tô feliz quase da história. chorando aqui. Eu tô quase chorando aqui, Falei, Claudio. não, eu falei, Na boa. eu falei, não é pra ser. Tá certo. Você é amigo da Ellen. Tá certo. Ficamos amigos. E eu tô desistindo. Daí também. ficamos amigos tal, e beleza. 2 anos depois, em 2020, a gente foi numa festa, e numa festa da agência, acho, tal. Foi no comecinho de 2020, janeiro de 2020. E, cara, aí, a gente conversando, ela tava solteira, eu também, Pandemia. um pouco antes da pandemia. Pouco antes. A pandemia. Foi A pandemia foi em março, né, isso. pouco antes. E aí rolou. E aí, tipo,
Já tô fã de novo de você, Ellen. Ellen. Já não tô mais Jogo duro, hein? jogo duro, olha. Ela é incrível, cara. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é Legal. sensacional, cara. Ela é ótima atriz, escreve poesia. Eu já falei várias vezes para ela que ela tem que escrever um livro, porque as pessoas têm que conhecer a história de vida dela, que é linda, cara. A história de vida dela é linda. É uma história de superação, entendeu? Ela é Sim. uma batalhadora. Muito bacana, cara. Eu vi uma entrevista dela uma vez com o seu sósia, Meu sósia. o Ah, o Rafinha aí é que eu conheci. Ele fez uma entrevista bacana com ela. Ele pergunta bastante dessas coisas todas, fala dessa questão da educação e tudo mais, assim. é muito interessante. Foi muito legal a entrevista lá. E Mais que 8 minutos, né? exato. Não, 8 minutos, depois tem mais que 8 minutos. Não, Né? É o outro programa dele, né? Acho que foi Foi 8 o que ela minutos. foi 8 minutos. Foi muito legal, muito legal. E aí que eu fiquei surpreso também dessas informações que você falou aí agora. Eu soube lá bem atrás. Ela é muito interessante. Ainda ela passou, negócio de trabalhar na padaria, tinha toda uma história. A história De superação, A cara. história é muito bonita. Ela tem várias histórias, assim, de superação. Eu já falei para ela, escreva um livro, Sim. porque a história dela é de superação, é muito bonita a história dela, entendeu? Perseverança, sabe as coisas? Minha mãe sempre me falou isso, né? Meu filho, siga sempre o caminho reto. Às vezes ele é duro, cheio de pedra, mas vai pela porta estreita, né? Não vai pela porta larga, vai pela porta estreita. Porque depois que você passa, tudo vira flores. E é bem isso, cara. A história dela é essa, entendeu? É uma história de perseverança ali, ó, e de acreditar. Isso é legal. Acreditar e falar, meu, eu vou vencer, eu vou conseguir. É muito legal. É muito Isso legal. aí. Mas Parabéns, sua Ellen. história Parabéns. também, né? Mas é um pouco da sua história também. Eu acho que por isso que tem essa conexão. Sim. É um pouco da sua história também de perseverar, de fazer, Sim, porque Com certeza. tudo que você tá Superar, né? falando de superação, Superação. não precisa ficar puxando o saco, não, mas Mas é verdade, né? né? Mas e agora? Me diga, olhando para frente aí, o que falta ainda vir na carreira? O que você está esperando? Tem algum projeto especial, algum sonho que ainda está na mira? O que é o Guilherme? Cara, Você já contou, já deu um spoiler para nós da peça do não, sim, Shakespeare. medida por medida. Filme. Eu Um quero filme. muito, fiz uma participação no longa aí, que A Mulher ao Lado, direção da Bárbara Paz. Mas eu quero trabalhar mais com audiovisual. Eu estou bem focado nisso, entendeu? Tô bastante teste, tá rolando uns testes bacana. Legal. Eu nunca fiz uma série assim, tenho vontade de fazer série, né? Que legal, cinemão, tal. Eu quero, cara. Então, audiovisual é uma coisa que eu quero muito. E E de verdade, eu gosto. Por exemplo, eu adoro o Tom Cruise, cara. Essas loucuras que ele faz, eu acho que eu faria. Coisa maluca. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Ele é maluco. Não, você viu o último agora, né? Eu faria uma coisa, cara. Eu faria Incrível. Ele não tem 30 anos. Tem 60. Consegue. Cara, Né? Como que consegue, né? Fazia. Cara, eu acho que o outro louco que ele fez foi o de ficar. Tudo bem que agora ele fez também, pior, né? Ele fez no avião lá. O avião lá, Pendurado. o avião no pirueta, mas no Missão Impossível 5 ele ficou amarrado também. Foi. Sim. Não sei como é que chama aquele avião, que é de carga, né? É cargueiro mesmo. Um avião cargueiro, ele ficou amarrado fora do avião, tá? O avião subiu. Não, mas é assim, Piloto ele tem helicóptero. você falou o negócio de autoconfiança, mas ele tem uma autoconfiança tão grande. Ele tem, cara. Eu admiro, viu? É um cara sensacional, meu. Boa inspiração essa sua aí. Sim, cara, eu acho sensacional isso. Eu faria a mesma coisa que ele. Certeza. E vai fazer. Um dia você vai fazer. A gente vai ficar aqui na torcida pra acontecer. Cara, quando eu fui fazer Apocalipse, que eu fazia o capeta lá, teve uma cena a última cena da novela, eu cheguei pra gravar, os caras falavam assim pra mim, eu até achei estranho, né, porque eu fui gravar, e o cara falou, ó, tem que colocar essa roupa aqui antes de você colocar o figurino, uma roupa de mergulho. Aí eu falei, roupa de mergulho? Eu falei, a sua cena é na piscina hoje. É na piscina? Mas ninguém falou nada, é na piscina. Eu falei, então tá. Porque hoje a Record, assim, hoje, quem cuida da Record é a Seriela Produções, está um pouco mais organizado. Na época era Casa Blanca, era meio desorganizado o negócio, entendeu? A Globo, cara, comemorou 60 anos de TV Globo. Eles têm uma baita experiência com televisão, seja novela, série, filme e tal. Então lá é tudo muito organizado, entendeu? Tipo assim, eu lembro quando eu fiz a novela, toda quinta-feira chegava o roteiro da semana que vem, entendeu? Chegava o roteiro de segunda a sábado, toda quinta. Toda quinta chegava o seu e-mail,
o roteiro da outra semana, de segunda a sábado. Então você, opa, eu só gravo segunda e quarta, então tenho terça, Você quinta, quis se sexta, programar. sábado, para me programar. No mercado, no médico, fazendo, sei lá, você se programava. Quando eu estava na Record, fui fazer Record, cara, chegava e-mail todo dia. Ó, vale esse, vale esse, vale esse. Você fica meio perdido. Você fala, cara, Tem como. você fica meio assim, entendeu? Eu cheguei pra gravar a última cena, ninguém me falou que ia gravar na piscina. Mas só que falei, beleza, eu visto a camisa, vamos lá, eu gosto da parada. E, cara, eu juro pra você que quando eu cheguei no set, eu me senti no set da Marvel. Porque a cena era à noite, tinha que ser à noite, porque qual que era a cena? Era o capeta caindo no fogo do inferno. Olha que coisa. Era essa assim. Então, pegaram uma piscina, colocaram um monte de chroma key, aquela tela azul, Sim. tela verde, Verde. fora, né, ao redor, assim, da piscina. Dentro da piscina, eles colocaram uns tubos de ar para fazer bolha, como se a água estivesse fervendo. Meteram um corante vermelho na água e colocaram 6 cilindros de gás. Aquele cilindro Pra fazer a fumaça. Não, cara, gás de cozinha, gás inflamável. Pra Cê é pro louco. fogo. 6 cilindros, cara, fazendo um círculo assim, ó. 6 cilindros lá no fundo da piscina, preso, soltando o gás com muita pressão. Caramba. Aí o cara acendia com maçarico. Sacou? Eram 6 focos aqui, ó. E aí tinha que ficar no meio. E a novela Apocalipse, por ser um tema bem pesado, aconteceu vários acidentes, cara. E assim, isso depois a produção me contou. Aconteceu vários acidentes. E aí, essa cena era a última cena da novela. Já tinham gravado tudo. Só faltava essa cena. E a última cena da novela era no fogo do inferno. A galera da produção falou assim: meu, vai explodir. Vai acontecer alguma Não coisa. tem como não explodir, né? Fogo, gás, Tudo entendeu? tudo pra você dar. Cara, juro, era só eu em cena. Tinham 100 pessoas trampando pra fazer aquela cena. Juro, eu me senti no estudo da Marvel. Me senti. Porque eu tenho esses. Assim, deve ser muito gostoso, cara, fazer um filme Hollywood, entendeu? Sei lá, Marvel, piro. Uma super produção, Eu né? adoro ver making offs. Eu tava assistindo, tem um filme Thunderbolts agora, eu tava vendo o making off deles. Cara, eu fico pirando, sabe? A galera amarrada, pulando e tal. Eu acho sensacional isso. E aí, beleza, cheguei assim, e aí, isso depois a produção me contou, né? Porque quando acabou a cena, teve uma festa depois, que foi a última cena mesmo. E aí o assistente de câmera que me contou as coisas que eu tô te falando. Que a galera tava com medo, porque ninguém me conhecia. Quem que é o ator vai fazer? Imagina, pô, o ator, os caras pensando, pô, se o cara começar a errar muito aqui, imagina, o cara, meu, fogo, gás, Olha o perigo. vai explodir esse negócio. Eu cheguei lá pra filmar, me cheguei e tal, no set, tudo montado, o diretor me chamou. Falou: a gente tá com um problema. A gente tem o dublê, só que não tem figurino pro dublê. Você vê que não, entendeu? Uhum. Logística, não pensaram nisso. Falou: tudo bem você pular do andaime? Nossa. Cara, a piscina, ela batia. Eu em pé na piscina, a água dava no meu peito. Uma piscina rasa. O andaime tava 2,5 metros de altura. E aí, porque assim, a primeira cena, eu entrei na água e os caras acenderam os focos. Então o cara falou: ó, vamos fazer como se já tivesse caído. Você faz no meu Instagram, se você procurar, você acha lá, tem um videozinho lá. A menina filmou. Né, tipo um making off, assim, né? Tem eu caindo e fazendo a cena. Depois você tem que fazer a cena caindo, que ele já vai pegar você caindo. Só que tem um dublê, mas não tem a roupa. Você topa pular? Vamos lá. Falei, bora. Aí eu só falei, não só me ensina como é que eu caio. Aí o dublê me chamou e falou: ó, seguinte, uma piscina, se é grande, a piscina não é funda, você vai colocar um pé fora do andaime e vai tirar o outro. É só não precisa pular, só dá É só soltar. Cair. só cair. Só que ele falou: você cai com a perna flexionada. Uhum. Falou: se você deixar o ele esticado, você vai quebrar. Você vai quebrar. E Ele joelho. deixa o joelho flexionado, que a hora que você cair, a hora que você cair, você faz força pra você se levantar, entendeu? Mas, cara, de ter feito, eu sentei no chão. Olha só. Sentei no chão. E eu fui lá, só que aí, cara, a cena foi feita em 12 minutos, cara. Entrei, cara, na hora que eu entrei, tinha um senhorzinho lá, o responsável pela pirofagia. Ele falou assim: ó, a hora que você estiver lá no meio, que acendeu 6 focos, vai começar a esquentar muito. Se tiver muito quente, você mergulha, porque a água tá bem gelada. Falei, beleza.
Cara, dito e feito, eu vi que estava esquentando demais, eu afundava É. e subia de novo. E aí beleza, então eu entrei, os caras acenderam o foco, aí o diretor fala no microfone, você escuta, vamos lá, gravando, câmera, ação. Aí eu peguei e fiz a cena e beleza, cortou, tem cena, vamos fazer o pulo. Subi, cara, pulei, caí. Pra você ter uma ideia, eles iam usar uma voz digitalizada pra fazer o... Usaram a minha voz mesmo, cara. Tanto que eu berrei, fiz lá, os caras curtiram e usaram a minha voz. E foi até engraçado, cara, porque, ó, pra você ver, tinha uma dentadura, que eu usava uma prótese na boca, né, uns dentão. Tinha uma, não fez zero reserva. Cara, na hora que eu comecei a fazer a cena, eu afundava, então eu tava como se eu tivesse acorrentado, então eu subia aqui, né, gritando, aí eu afundava e subia de novo, como era rasa a piscina, eu conseguia, eu afundava e subia como para ficar, ó. Cara, eu afundei, na hora que eu vou na segunda que eu fui fazer, como tinha muita bolha na água, veio uma onda batendo na minha boca, o dente caiu, cara. Já temos uma história nova do dente. Não, não foi o meu dente. Mas é uma versão nova de dente cair, né? A prótese caiu. Cara, ela caiu. Na hora que ela caiu, eu falei, cara, veio um caipirês de Santa Branca, assim, da raiz, entendeu? Falei, parou! Parou! Falei, parou, caiu o dente. Muito bom. Cara, quando eu falei isso aí, depois o cara me contando, né? Porque foi logo no comecinho, assim, eu fazia, pô, entra lá, a gente vai acender o foco e fazia. Quando eu comecei, aconteceu isso aí, cara, mas na hora que fez isso aí, eu falei, parou, eu olhei assim pra água e eu vi o dente afundando aqui, assim, ó. Só que quando ele passou assim, eu já não vi mais, porque tava muito escuro. Aí eu coloquei a mão assim e só rezei, cara. Ele, pum, parou. Já resolve. Cara, nessa, parou aqui, ó. Esse é um corte, hein? Ó, Já parou resolve. aqui, ó. Eu peguei o dente. Uma dedo. Eu rezava, cara, antes de fazer as cenas. Rezava mesmo. Uhum, Eu sim. sou acredito na doutrina espírita e tal, por mais que é uma coisa de audiovisual, mas é um negócio. Sim. Então eu sempre pedia sempre exigir a proteção e tal. Aí eu, beleza, eu coloquei o dente, fiz, depois eu fiz a cena pulando, cara, foi 12 minutos, o cara falou, viu, tô cena, porque, meu, não explodiu nada e tal. E eu tava careca, né, cara, eu raspava a cabeça e passava gilete, porque eles colocavam uma prótese, 6 chifres, né, era bem parecido com aquele, não é o Darth Vader, é o Darth Maul, Darth que era quando fizeram a nova trilogia do Guerra nas Estrelas, que era com o Liam Neeson e tal, o cara lá que ele tava com bastão, ele tinha 6 chifres. A inspiração Foi inspirar sempre. foi esse cara, foi esse personagem. Então eu tinha que raspar a cabeça e tal. E aí quando eu tirava, assim, ficavam uns resquícios, cara, da cola do chifre na careca, assim. Aí eu tava na festa, depois da novela, tal, na festa do Apocalipse e tal. O cara me cutucou, que ninguém me conhecia, meu rosto, porque eu chegava no set e era 4 horas para me Pra se caracterizar, preparar. cara, e 1 hora para descaracterizar, era muito tempo. Então eu tinha que chegar bem cedo, e quando eu chegava no set, chegava caracterizado, então ninguém sabia o meu rosto. Ninguém assim, eu estava caracterizado, depois você ficava bem diferente, porque eles colocavam prótese aqui Eu vi. e aqui no maxilar, para ficar bem quadradão. E aí, lente olho vermelho, gente, dentão, as venhas desse tamanho. Esquisito. Era esquisito. Aí eu tava na festa, o cara me cutucou e falou: desculpa, foi você que fez o diabo hoje na cena? Eu falei, foi. Ele falou, ó, cara, te dá os parabéns, cara. Porque, meu, tava todo mundo. Aí que ele me contou, tava todo mundo com medo, entendeu? De que aquilo explodisse, a gente não conhecia você, não sabia se era boa ator ou não, ainda assim, ainda solta um parou que caiu o dente lá. O pessoal falou, puta merda, pegaram um caipira pra fazer. Ah, não, Respeito. vamos ficar. Então, Respeito, aqui mas é de vamos- Santa ele falou, Branca, "Não, rapaz. Santa Aí- Branca aí para o ele falou- mundo. Aí ele falou assim, pô, vamos ficar aqui a noite inteira filmando. Foi, graças a Deus, foi 2 take. Aí ele falou, cara, você não tem noção. E isso ninguém me falou. Ele falou, a sua maquiagem era inflamável. E agora que. Agora que conta, né? Aí eu falei, sério? Eu falei, você não sabia? Não. Porque ele foi falando, ele falou assim, cara, foi muito louco o que você fez. Porque acontecia? Quando eu comecei a fazer, eu comecei, né, eu me empolgo, né, cara, aí você vive a parada, então eu vou fazendo. E aí eu lembro que eu começava a me mexer, eu começava a ir para trás.
Eu começava a sentir, cara, que começava a Calor. esquentar demais. Aí o que eu fazia? Eu afundava e dava um ganho para frente. Daí eu saía mais para frente e continuei fazendo. Ele falou assim: "Cara, quando você ia para trás, às vezes você chegava muito perto do fogo, o fogo subia aqui na sua cabeça, ó". Falei: "Ficou muito louco". Ele falou: "Cara, ficou ótimo na cena". "Quero", porque ficava o fogo aqui, aquecia, aí você afundava, apagava o fogo. Ele falou: "Porque a sua maquiagem inflamava". Eu falei: "Oi?". Ele falou: "Você não sabia?". Eu falei: "Não". Olha "Ninguém te só, falou?". "Não". que coisa, hein? Poxa, quanta história, né? Saber disso tudo, Pois é. Ele só conta Olha, a cena né, foi legal, legal, antes sobra nós, mas eu gostei desse momento Marvel na minha vida. Isso aí. Quero mais, mas é Sei. Muito bom. Guilherme, estamos chegando aí ao final, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse aí para o pessoal aqui de Santa Branca, na região, né? Uma mensagem aí. E o que que você diria para essas pessoas que têm um sonho, né? E que querem chegar aí Ô, Lema, eu acho que a gente tem que perseverar, cara, e se é aquilo que move o seu coração, se você quer muito uma coisa, vai atrás, mas assim, se prepare, estude para aquilo, se dedique e, cara, enfrenta aí as barreiras que tiver que enfrentar, né? Persevera e acredita. Acho que a gente tem que acreditar naquilo que, sabe, nos seus sonhos. Ah, eu quero ser piloto da NASA. Beleza, estuda. Começa com inglês, estuda inglês, vai estudar astrofísica, não sei lá o que que tem que estudar para ser piloto da NASA, mas estuda e vai, assim, para qualquer coisa que você quiser na vida, entendeu? Acho que tem que ir atrás mesmo, tem que acreditar no sonho, batalhar, não importa se você mora em Santa Branca, se você mora lá no interior do Piauí, não importa, cara. Se informa, ainda mais hoje em dia com a internet, né? Que tudo que você tem acesso à informação, a tudo, não importa onde você mora, você tem internet, você tem informação. Então, você tem que acreditar. Eu creio que vou contar uma historinha só, cara, À vontade. de carnaval. Que a gente vê carnaval, assim, História de carnaval em Santa Branca. Isso dá um corte. não, Isso dá um naquela corte. foto que eu te mandei. Sim, sim. Quando a gente começou esse Dá pra colocar a foto? Dá pra colocar. Vou colocar a foto. coisa do Gustavo, tá? Aham. Gustavo do Lincoln, ideia dele. Porque acontece, Santa Branca, carnaval, todo mundo se vestia de mulher, né? Ou de monstro, Sim. Putz, histórias. né? E aí o Gustavo, cara, isso correu lá de Barreira, lá da terra lá dele lá, né, do Lincão e tal. Aí eu lembro que eu não sei que ele foi passar o carnaval em Barreira, ele falou que o carnaval em Barreira ele sempre falou que foi muito bom. E aí estava ruim esse ano, e numa época o carnaval em Santa Branca estava muito bom. Não sei se vocês lembram a época do carnaval na praça. 2000, mais ou Não, menos. acho um pouco depois, Antes, antes. em 96, Ah, por aí. sim. É, Por aí, entendeu? Já foi por aí. Carnaval na praça, tal, bombava, e o Gustavo veio. E aí o Gustavo chegou em casa, porque na época ninguém tinha celular, né, cara. não. Então ele fez uma via sacra, ele saiu da rodoviária, passou em casa, "Ô Gui, beleza", eu estava no quarto, na janela, ele falou ali: "Ô Gui, tá hora em casa, hein, que tem que levar?". "Leva cerveja". "Beleza". Passou na casa do Ele, Testa, como o Gustavo falando. É. passou na casa do Testa, na casa do Elton, não sei o quê, fez a via sacra, avisou a galera, beleza. Chegamos na casa dele, vou contar 2 histórias em carnaval, tá, só 2. Foi 2 sequências, assim. O Gustavo ele pegou sabe quando você vai fazer churrasco? Você pega bloco ali, parou o bloco, colocou o carvão e começou a moer o carvão. Aí a gente chegou no cara, falou: "Ô Gustavo, você tá moendo o carvão, mas quem vai acender churrasqueira?". Assim, "Não, não, pô, churrasqueira não, isso aqui é nossa fantasia". Eu: "Como assim, cara, fantasia?". "Não, nós vamos ser de Olodum hoje". Eu: "Como assim, cara? Não, vamos pra você ver aí". Cara, pegou, jogou um pouquinho de água, Virou aquela meleca. ficou aquela pasta, entendeu? E você passava aquela, cara, a gente passou, cara, todo mundo Eu de lembro sunga disso. preta, todo mundo de sunga preta, você só viu o branco do olho, e o marrom foi na farmácia, comprou pasta d'água. Aí o marrom passou pasta d'água, ó, já vocês vão sair assim, eu não dou, vou sair de branco. Beleza, cara. E aí pra gente tomar uma cerveja, a gente via os amigos, a gente fazia uma rodinha. E falava assim: "Paga uma cerveja". "Não, eu vou pagar". "Então você vai ganhar um abraço". "Não, paga a cerveja". Sim, cara, eu lembro. Aí no outro ano, ele falou: "Ano que vem vamos passar carnaval". Essa pegou. Chegou no outro ano: "Ah, vamos sair de preto?". Eu falei assim: "Não, não, de Olodum nós já saímos
ano passado, isso não pode repetir. Mas vamos ser do quê então? Ai, meu Deus. Ah, vamos lá. A gente estava na farmácia do seu João, pai do Ai, Ricardo, Ricardo. Renato Cabral era vivo. E aí, do lado da farmácia tinha um açougue. E a gente, vamos ser, oi, ó, Homem das Cavernas. Pô, Homem das Cavernas, pô, Homem das Cavernas, então, no TACAP. Ah, vamos ser com o pedaço de pau. Não, pedaço de pau não, cara, pedaço de pau não dá, violência e tal, não sei o quê. Então, o que que eu... Aí o Gustavo foi lá no açougue. Não, chegou o caminho no frigorífico para entregar a carne no açougue. Aí a gente falou pros caras, ô, tem fêmur de vaca aí? O cara tem, cara. Você vende pra nós? Não, vender não, eu dou pra vocês aqui, eu vou jogar. Pegamos 4 fêmur de vaca. Nossa. Esse negócio cheio de sebo, com gordura, Cheiro daquele. cartilagem. É. Aí o Gustavo teve a brilhante ideia. Pô, gente, isso aqui é simples. Faz uma fogueira. O Gustavo, Juro, não, isso aqui é juro, mas não, tranquilo. assim, ó, isso era uma sexta-feira, ia ser o grito de carnaval. O carnaval começava no sábado. O chefe falou assim, isso era meio-dia, mais ou menos. Só falou assim, ó, a gente faz uma fogueira em casa, joga lá o osso, vai derreter tudo, vai ficar só o osso. Beleza, fomos na casa dele, fizemos uma fogueira, jogamos o osso lá. Deixou queimando. Ah, agora a gente precisa arrumar as roupas. Aí ligamos, fomos na casa do Marrom, falou da Maria, com a mãe dele costureira. Costureira. Maria, a senhora consegue fazer umas roupas de Homem das Cavernas, assim, ó, com saco de estopa? Consegui, a gente comprou 4 sacos de estopa, ela cortou o saco de estopa, assim, meio retalhado, tudo dessas aquelas... Vocês vêem, aqui na foto já tá tudo Tudo zoado. zoado já. É. Mas era bonitinho. Tá bonitinho. É. Super bonita. Aí a pior parte, cara. Não, aí beleza. Aí, pior parte, a gente... Cara, acho que Santa Branca na época devia ter umas 4 barbearias, 4 ou 5. A gente foi em todas, cara. Chegava e falava assim, tudo bom? Ô, seu Zé, tudo bom? Tem cabelo aí? Oi? Tem cabelo? Cabelo é no lixo. Tem. Pode pegar ele? Você quer cabelo? É. Por que você quer? Ah, sai à noite que você vai ver, cara. A gente juntou um saco de lixo de cabelo da cara. Aí compramos. Não, criatividade sensacional. Aí compramos coxinha, sobrecoxa de frango, ossinho e tal. Fizemos churrasco. E o Gustavo assim, não joga fora o osso não, hein? O ossinho põe no prato aqui, ó. Exatamente. Cara, aquele monte de ossinho, de frango ali. Criatividade é incrível. Cara, pegamos barbante, fizemos uns colarzinhos, correntinha. Aí beleza, aí se montamos. E aí fizemos cola de trigo. Passava a cola de trigo no corpo. E jogaram. E a Aline, irmã dele, pegava o cabelo assim e jogava de longe. Assim, Nossa. colava aqueles cabelos. E aí a gente saiu. Aí fomos pegar o osso, cara. O osso cheiroso. Cara, o osso tinha derretido, ficou um cheiro de sebo, porque ficou um... Cara, saiu, juro pra você, era um batuque, que era o Guia de Carnaval, tinha um batuque lá, não sei se quem que era que tava ali no comando, não lembro, cara. Quem era que tava no comando ali do negócio. Eu, o Gustavo, o Renato Cabral, o Ricardo Cabral, uns 30 cachorros também, porque cheio de cedo, cara, que tinha no negócio. E aí eu lembro que o Renato comprou no bar do posto, ele comprou um coco com vodka. E a gente tomou, cara, a gente tomou aquele coco com vodka, acabou, jogamos o coco no chão, a origem do futebol, começamos a chutar aquele coco lá, que eu sei que ele partiu no meio, ficou igual uma concha, assim. E aí a gente punha bebida ali, cara, pra tomar, Homem das Cavernas. E aí quando a gente começou a ficar muito louco já, emissão de GD, eu lembro que o Gustavo, cara, desculpa, eu vou contar. Ele Calma lá, hein? ele pegava, Ele vai dar o troco, acho, né? ele pegava a concha aqui, o coco aqui com cerveja, assim, ele molhava, chuchava o osso aqui. Nossa, que delícia, hein, Gustavo? Gustavo, parabéns, hein? Parabéns, viu? Você foi um herói, hein? Cara, depois você põe a foto. Legal, eu vou colocar a foto. É horrorosa. É tão boa, não era. Tá muito bom. Muito bom. Por isso que ele tem saudade dessa Por isso que ele não sai daqui. não sai daqui. Isso aí. Meu amigo, Muito bom. foi muito bom receber você aqui. Mas Você sabe que assim, a gente tem uma admiração incrível por você. A sua trajetória realmente ela inspira, ela é uma coisa que emociona a gente. Eu fico feliz de você ainda ter essa dedicação e ter essas raízes aqui ainda. Isso é um pouco do que a gente tenta fazer no dia a dia, você também faz, tá? Que você siga brilhando, a única coisa que a gente pode desejar para você é que você sempre esteja com um sorriso no rosto e podendo conversar sempre com a gente, né?
Isso aí. Espero voltar aqui para contar as novidades de audiovisual para vocês. Oh, legal, vamos marcar, vamos marcar. E olha quem gosta muito de audiovisual. Adoro. Ele Não, é o um... Claudemir é sensacional, um comunicador incrível. Eu tenho que investir mais nisso. Exatamente. Isso aí. Bem, para você que ficou até aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir a gente no Instagram, @sbcast com 2 T's. Bem, Guilherme, faço das minhas palavras, as palavras do Alexandre. Você é uma pessoa que a gente admira muito, né? A gente se espelha em você pela sua trajetória. Parabéns pela sua história. E é isso aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu fico, de verdade, muito lisonjeado de estar aqui. O carinho que vocês têm comigo e todo o pessoal de Santa Branca, né, que tem um carinho muito grande comigo, com a Ellen, quando ela está aqui. E eu fico muito grato de verdade, porque eu gosto muito de Santa Branca, das pessoas daqui, dos meus amigos de raiz. Eu gosto demais de vocês. Obrigado de verdade. Desejo sucesso para o podcast. Acho que a ideia de vocês assim, sensacional, essa iniciativa de levar Santa Branca para o mundo, Pro mundo, é. conhecer a terrinha e as pessoas que aqui habitam. E acho muito bacana e eu agradeço de coração. Muito obrigado. E eu vou deixar para o Gustavo contar para vocês as histórias do Manu. Ele vai Quem é o Gustavo? Gustavo O filho único que tem uma irmã. Está em filho único tem uma irmã. Essa deixa pro Gustavo essa. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.